pois Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida.
consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu
queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Boa tarde, companheiros queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel aqui pelo canal do YouTube. Eu sou Kátia Mondaini e eu vim hoje trazer a vocês mais 2 estudos que nossa casa oferece nessa tarde. Um será trazido pela nossa companheira Iris e ela vai falar no Livro dos Espíritos, da questão 114 a 119, sobre a progressão dos espíritos. E eu mesma vou trazer também
o Evangelho, lá no capítulo 28, item 75, continuação da coletânea de preces. Vou falar para vocês sobre a prece pelos espíritos endurecidos. São sempre dois temas que, sempre os temas, né, nos auxiliam muito, sempre um aprendizado para todos nós. A página de abertura é através da companheira Marcília, e lembrando que após a nossa reunião pública, nós teremos o GEAL, onde é um trabalho que é elaborado para as crianças, mas fica um convite para vocês, hein? Participem, porque vocês vão ver como a gente aprende, os adultos, nós adultos, né? Porque é também para nossa criança interior, e também nós temos muito mais facilidade em compreender. Experimenta você também. Olha só, aí embaixo vocês têm esse sinalzinho assim, é o joinha, né? É importante que vocês toquem ali, gostando dos nossos vídeos, que é para que eles possam cada vez mais ser divulgados. Quanto mais joinha, mais divulgação, fica muito melhor. Temos também aí embaixo a descrição do vídeo, é um sinalzinho, eu não sei, não lembro se ele é assim ou assim. Toca aí, você vai ver a descrição do vídeo, que vem falando sobre atendimento fraterno, vem falando sobre o jornalzinho e outras informações que auxiliam bastante, tá bom? Uma outra coisa, reunião pública, a nossa casa oferece sempre às quintas-feiras, 14h30, às sextas-feiras, às 20 horas e aos domingos, 9 horas da manhã. Fluidoterapia acontece sempre às terças-feiras, 19h30 e quarta-feira, 9 horas da manhã. Você pode estar colocando o nome de quem tiver necessidade aí pelo chat. E a prece da saudade acontece sempre às quintas-feiras, hoje é dia, hein? Às 19h30, e você pode também colocar o nome dos entes queridos, né, que hoje já estão na pátria espiritual e que a gente tem aquele carinho e aquele amor eterno, tá? Participem conosco, que Jesus nos abençoe, que a nossa tarde possa ser bastante reflexiva para todos nós. Fiquem conosco, graças a Deus, graças a Jesus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 70. Poderes ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto,
no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Boa tarde a todos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus e Jesus. Senhor Supremo, Jesus nosso Mestre, estamos aqui reunidos virtualmente para mais uma tarde de estudos. Pedimos aos nossos amigos espirituais do Centro Espírita Miguel que estejam conosco durante todo o tempo do nosso estudo, que nos ajude a entender o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Pedimos também sua proteção para o nosso país, com tantos problemas além da epidemia. Senhor, ilumine nosso país e nosso povo, proteja nossas florestas e nossos animais. Ilumina, Senhor, aqueles que têm o poder de fazer alguma coisa. Mas não podemos deixar de pedir também pelos nossos irmãos que estão no Afeganistão, sofrendo as consequências do regime do Talibã. Que eles sejam fortes, porque sabemos que o mal não dura para sempre e eles também serão socorridos. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença em nossa vida. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos. Meu nome é Iris Alvim, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de quinta-feira à tarde. Hoje vamos falar das questões 114 a 119 do Livro dos Espíritos, com o título Progressão dos Espíritos. Esse é um tema muito interessante, porque o ser humano sempre se questionou de onde veio e para onde vai. Então essas perguntas de Kardec nos desvendam parte dos nossos questionamentos. Na questão 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? E os espíritos responderam que nós nos melhoramos, que depende de nós mesmos, que nós vamos evoluir pelos nossos esforços, pelas nossas escolhas e pela nossa vontade de chegar lá. Como é bom saber que não dependemos das pedras da nossa estrada, que nos atravancam o caminho, nos atrapalham, mas muito pelo contrário. Quanto mais suportarmos as dificuldades, mais rápidos nós chegaremos lá. Mas não pense que não temos ajuda. Não, nós temos muita ajuda. Não é só a ajuda dos nossos bem-amados que moram na espiritualidade. Também temos a ajuda dos bem-amados daqui,
que nos ajudam na escalada, nos ajudam a vencer e caminhar. Ninguém nunca está sozinho, ninguém nunca fica abandonado. Como mostra na figura da esquerda, Deus nos colocou juntos para nos ajudarmos, nos ampararmos uns aos outros. E assim fomos caminhando. O importante é não desistir. E o que nos espera no final dessa jornada? A foto da direita nos dá uma ideia do que nos espera. O que nos espera lá no final é a felicidade total, a tão almejada felicidade total. Vocês querem isso? Pois está lá, no alto da escada, mas não no topo, porque a evolução é eterna. O aprendizado é eterno. O bom é saber que a felicidade vem antes de chegar no final. Né? Ela está num caminho lá no alto da escada e que só depende de nós. Na questão 115, Kardec pergunta: os espíritos foram criados bons e outros maus? Os espíritos respondem a Kardec que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, todos iguais, nenhum sabia nada. Todos nós partimos de um mesmo ponto. Aprendemos como as crianças aprendem, testando, provando, escolhendo. Como somos livres, temos escolhas que dependem de nós mesmos. Podemos escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho do aprendizado ou o caminho da ignorância. A felicidade eterna vem com a perfeição. O conhecimento vem com as provas que Deus nos impõe. Aceitar essas provas conduz ao objetivo mais rápido, assim como lamentar as provas nos distancia da felicidade prometida por Deus. Deus também nos dá missões para que aprendamos com elas. Nos dá provas para testar se aprendemos, parecido com as nossas escolas, que primeiro ensinam, depois testam. Como nas escolas, os alunos que falham no teste precisam passar pelo próximo para melhorar. Se não aprende, fica reprovado e tem de repetir tudo. Assim também acontece com a nossa evolução. Precisamos passar pelos testes para não ter de repeti-los, para não ter de passar pelo mesmo sofrimento várias e várias vezes. É a nossa postura perante os problemas da vida que nos aprova ou reprova durante a nossa evolução. Aceitar sem lamentar, sem raiva, sem desespero, esse é o caminho. Aceitar e lutar para aproveitar a oportunidade do aprendizado. Como mostra a nossa figura. Vamos lá, levando tudo. Quanto mais nos rebelarmos contra o nosso aprendizado, mais vamos demorar para alcançar a tão almejada felicidade. Temos de carregar nossas provas e nossas expiações com coragem, sem estagnar e sem reclamar. Só assim vamos completar essa parte para aprender outras coisas. É como passar de ano para os alunos. Quando eles trocam de ano, aprendem coisas novas, coisas mais difíceis. É uma escalada pelo universo do aprendizado. Assim somos nós. Temos a vida a nos ensinar, as dificuldades, as missões. Então passamos por um teste para testar nosso aprendizado. Se nos saímos bem no teste, somos aprovados para a próxima fase. Se falharmos, vamos para uma expiação, para aprender o que não aprendemos, por bem ou por mal. E quem completa o círculo de aprendizado essencial? Esses encontram a felicidade. Na questão 115, Kardec pergunta: segundo isso, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida?
E os espíritos respondem que sim, que a comparação é válida, que a criança rebelde atrasa seu aprendizado, mas que a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Quando a gente insiste em não aprender, nós atrasamos a nossa felicidade, porque a lei do progresso é lei de Deus. Todos vamos progredir, temos eternidade para isso. E quem será que sofre quando não quer? A resposta é simples, somos nós sofremos. Quanto tempo nós vamos ficar fazendo birra, reclamando da estrada, como a menininha da foto? Fazendo malcriação, dizendo que está tudo errado, que é tudo injusto. Ou, assim, vamos querer ficar como esse menininho. A escolha é nossa. Nós decidimos se queremos ganhar o prêmio ou se queremos ficar no sofrimento. Deus é tão bom que nos deu a escolha. Na questão 116, Kardec pergunta: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? E obtém a resposta: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar. E os espíritos também completam, dizendo que um pai misericordioso nunca baniria seus filhos para sempre. E terminam com uma pergunta: querias que Deus tão grande, tão justo e tão bom fosse pior que vós mesmos? Bom, não há o que duvidar, não é? Deus nunca nos baniria para sempre. Então aquele ser mau, pela figura do diabo, eternamente mau, impossível. Deus jamais criaria um filho para ser mau, separando um filho para ser bom. Se erramos, nós vamos começar de novo, vamos reiniciar. É como jogo de videogame. Quando a gente perde, começa tudo de novo. Começamos de novo, sempre, até acertar. Ninguém, jamais é deixado para trás. A vida é só uma escola, uma fase de aprendizado. Se a gente não aprender, a gente recomeça. Nesse recomeço, retorna o sofrimento, a dor, a tristeza, as diversas amarguras que vemos nos nossos olhos todos os dias. É só olhar para os lados e para nós mesmos. Mas Deus nos dá alicerce para acertar, nos dá orientação, força, coragem, tudo o que necessitamos para subir os degraus. Se não subimos, a culpa é nossa. Se ficamos parados no mal, a culpa é nossa. Se não nos transformamos, a culpa é nossa. Nenhum filho de Deus foi criado para permanecer no mal ou ser sempre bom. Nossas escolhas, nossos passos, plantamos hoje para colher amanhã. Fica a pergunta: o que vamos plantar hoje? Na questão 117, Kardec pergunta: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Nessa pergunta, ele insiste no mesmo ponto, o que já havia sido entendido pelas respostas anteriores. Mas ele quis consolidar, por isso fez essa pergunta. E obteve a resposta: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. E mais uma vez fala que a criança rebelde demora mais a aprender. A pergunta é: vamos teimar, nos rebelar, como o menininho da esquerda? Ou vamos prestar atenção, aprender, mudar, como o menininho da direita? Mais uma vez fica a pergunta para nós. Aprender uma coisa é missão cumprida. Não aprender é certeza de passar por novos testes. Vamos dar um exemplo. Uma moça, numa vida anterior, era extremamente invejosa. Sua inveja espalha sofrimento entre as pessoas próximas. Então ela desencarnou e vai ter que
renascer para aprender o mal que a inveja causa. Ela vai ter que passar por expiações dolorosas para desenvolver o aprendizado que a inveja é malévola, que só causa mal, destruição e sofrimento, que ela mesma vai ter que passar por isso. Porque a principal pessoa que sofre com os erros é a própria. Se nessa vida, nessa nova chance que ela teve, ela aprender, ela vai ter que ser testada de uma outra vez. Ela terá que passar por testes para saber se ela mudou, se agora a inveja acabou. Nesse processo, ela também vai sofrer. Mas, se ela passar pelas essas provas com nota alta, não mais passará por esse sofrimento. E vai aprender um novo tema. A inveja ficou para trás. Estamos sempre aprendendo pelo amor ou pela dor. A escolha também é nossa. Na questão 118, Kardec pergunta: os espíritos podem degenerar? Os espíritos respondem a Kardec: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionado, mas não retrogradar. Essa pergunta é muito importante, porque a gente vê pessoas tão erradas nessa vida. Em alguns casos, são irmãos que, criados da mesma forma, tiveram comportamentos tão diferentes. E outras pessoas que começaram a vida normalmente, e até bem, se desviam para crimes horrendos. E a gente se pergunta se esse não se degenerou, não virou mal, não desceu um degrau. Isso me lembra uma pessoa muito importante na minha vida, que um dia a gente estava observando uma idosa que estava fazendo muita maldade com as pessoas, mas que a gente nunca soube que ela era assim. Então eu questionei essa minha amiga por que algumas pessoas ficam mais depois de velhas. Essa amiga querida me disse: Iris, ninguém fica mal porque envelheceu. Já era mal, só parou de fingir. Foi um aprendizado para mim isso tudo. Então é isso. A pessoa já tinha feito a escolha errada. Era má a vida toda, mas enganava todos para parecer boazinha. Quando envelheceu, mostrou sua maldade. Simplesmente parou de fingir. O espírito não retrocedeu. Ele só está passando por essa vida da mesma forma que passou pela anterior, sem evoluir, estagnado, perdendo tempo, pensando que é feliz assim. É uma escada de mão única. Não dá para voltar. No momento que subimos um degrau, lição aprendida. Não esquecemos mais. Na questão 119, Kardec pergunta: Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? E obtém a resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade e à missão que lhes cabe, nos diferentes graus. Está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Vamos pensar numa escalada de uma alta montanha. O indivíduo da foto trabalha arduamente para chegar ao topo. Se esgota, passa por dificuldades. Então, um outro indivíduo chega ao topo de helicóptero, ao mesmo tempo que esse que passou por todo o processo. Será que esse que veio de helicóptero tem o mérito que o primeiro teve? Será que ele pode se considerar um escalador? Sem dificuldades não há méritos. Todos sabemos disso.
Ficamos felizes quando um aluno entra num colégio difícil sem passar pelas provas que os outros passam só por indicação. Ele simplesmente entra porque disseram que era para ele entrar? A resposta é tão simples. Não, nós não ficamos. Com Deus não existe essa história de indicação. Com Deus é mérito, é trabalho, é esforço. Não tem mamata, não tem desigualdade. Todas as oportunidades são iguais. Não é isso que queremos para o nosso mundo? Bom, eu pelo menos gostaria muito. Kardec comenta nessa questão 119. E o comentário é: como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. A lei de Deus é a mesma para todos, mas estamos em degraus diferentes da nossa escalada. Não sabemos que degraus são esses, exceto em casos muito especiais. Um rei pode muitas vezes ser muito mais atrasado evolutivamente do que o mais baixo de seus servidores. O magnata pode ser muito mais atrasado do que o mais pobre mendigo. Quando esse rei ou esse magnata chegarem ao outro lado da vida espiritual, não vai adiantar reclamar, brigar, blasfemar, nada. Lá ele vai estar no lugar em que se colocou, bem abaixo do seu servidor. Resumindo, dinheiro e poder da terra não garantem um bom lugar na espiritualidade. Para ficar bem lá do outro lado, é preciso amor. Sem amor, lá não se chega a lugar nenhum. O importante é que todos os filhos de Deus têm um destino. Esse é evoluir. Se tornar um espírito puro. E mesmo assim, continuar sua escalada. Todos chegaremos lá. Uns mais rápido, outros mais devagar. Não importa. O que importa é continuar, não parar, não desanimar. Deus deu a todos nós o mesmo futuro. O tempo que levaremos só depende de nós. Mas a certeza é uma só. Como nessa fotinho que está aí, todos chegaremos lá. Todos seremos espíritos puros. Graças a Deus. E que a paz de Deus esteja com todos. E a todos, muito obrigado pela atenção. Boa tarde, amigos queridos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora da Casa de Miguel. E hoje, fazendo uma audiodescrição, digo que sou branca, cabelos curtos, numa tintura bem clara. Eu uso óculos e estou à frente de uma parede branca com 2 pequenos quadros atrás. Hoje eu tenho uma grande alegria de trazer mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, e o item é o 75, fazendo parte da coletânea de preces, que traz como título Prece pelos espíritos endurecidos. E eu peço muito a Deus
que eu consiga atingir o máximo de corações possíveis através do estudo que vai se fazer hoje. Antes de iniciar a leitura do Evangelho, eu convido a vocês a refletir um pouco sobre o que seria um espírito endurecido. No nosso dia a dia, nós convivemos com várias pessoas com características diferentes uma das outras, não é mesmo? Umas são generosas, alegres, nos transmite paz, digamos que parecem estar sempre de bem com a vida. Tem as que estão sempre desejando o bem. São pessoas assim, leves, né, alto astral, capazes de nos cativar, nos auxiliar. E algumas parecem que têm o Evangelho na ponta da língua, pois sempre utilizam um ensinamento quando nós precisamos. Tem também as que veem o lado positivo de alguma situação. Vocês conhecem pessoas assim? Nós somos também assim? Temos essa facilidade? No próximo slide, vamos ver aqui. Bom, e aí eu pergunto a vocês, mas então, o que seriam pessoas endurecidas? Ou o que torna uma pessoa endurecida? Que situações são capazes de transformar uma pessoa e fazê-la se fechar para o mundo? Seria seu coração que endureceu? Que fatos poderiam ter tornado dessa forma, assim? Endurecer, segundo o dicionário, seria aquilo que se tornou frio, indiferente. Poderíamos perguntar um pouco mais para acrescentar em nossas reflexões. Que sentimentos levam uma pessoa a se tornar fria ou indiferente? Ou até mesmo que situações? Vocês conhecem algum sentimento ou situação que transforma a pessoa? Arriscam? Cada um refletindo, né? Vamos juntos, então. O orgulho seria capaz de causar indiferença em alguém? Egoísmo. Quando pensamos apenas em nós, seria uma forma de nos tornarmos mais frios? Concordam? O egoísmo, ele é um mau influente em nosso mundo hoje. Milhares de pessoas trocam a vida em conjunto por uma vida de solidão, onde essas pessoas pensam ser o centro de tudo, se afastando de tudo e rebaixando os outros por amarem a si só. É diferente daquelas que vivem sozinhas por alguma necessidade. Aqui eu estou falando daquelas que realmente se afastam. No próximo slide, o egoísmo, considerado por Emmanuel como o filho do orgulho e o monstro devorador de todas as inteligências. E aí, só um minutinho, por favor. Porque as domina, direcionando-as para o mal, a dor e o sofrimento. É a fonte de todas as misérias terrenas. Porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo de fazer crescer o amor inerente em si do ser espiritual, em potencialidade a ser desenvolvida por sua vontade. Bom, eu acho que agora já vimos alguma situação, né, ou algumas situações que endurecem os corações. Podemos então iniciar a leitura do Evangelho e entender o porquê dos espíritos nos trazerem
dentro do Evangelho, uma prece referida aos espíritos endurecidos. Vamos lá? No próximo slide, nós temos a prece pelos espíritos endurecidos. Então, no item 75, ele traz assim: os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. Podemos aqui pensar em todos os sentimentos que nos afastam de Deus, onde já ouvimos falar do orgulho e egoísmo, que são as chagas da humanidade. Isso está no livro Obras Póstumas, de Kardec, dizendo assim: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. O egoísmo, por sua vez, ele se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. No próximo slide, continuando no Evangelho, ele diz assim: são essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens, que se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsediando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Nessa parte do Evangelho que ele se refere à importância, gente, da reconciliação com os adversários enquanto estamos a caminho com eles. Justamente para que a gente não carregue essa revolta ou sentimento, que são entraves na nossa caminhada. No próximo slide, continuando na leitura, duas categorias bem distintas de espíritos perversos: a dos que são francamente maus e as dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles considerados maus, né? As mais das vezes são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza, aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Segundo Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem. Continuando aqui, através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável em seus corações, ou do seu coração. No slide seguinte, ele ainda diz assim: os espíritos, agora já se referindo aos espíritos hipócritas, os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram todos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar
o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. Hipocrisia, meus amigos, é o ato de fingir ter crença, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. Frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Essa palavra, ela passou mais tarde a designar moralmente pessoas que representam, que fingem comportamento. Preparando o estudo, eu encontrei em O Céu e o Inferno, falando sobre um espírito aborrecido. Parte 1, era o espírito aborrecido, parte 1. E ele está em Bordel, 1862, se não me engano. Esse espírito, ele apresenta-se espontaneamente ao médium, reclamando preces. E aí é perguntado, né? O que nos leva a pedir preces? E ele respondeu: estou farto, devagar, sem objetivo. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua. Uma clara explicação sobre a prece pode ser encontrada no comentário dos Espíritos, lá no slide seguinte. É a questão 659, no próximo slide, do Livro dos Espíritos. Ele diz: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. No próximo slide, já no Evangelho, Kardec traz no capítulo 27, o item 9, quando ele fala da ação da prece e transmissão do pensamento. Ele diz que pode-se dizer também que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E de acordo com André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, que é uma psicografia de Chico Xavier, o cérebro, ele pode ser considerado como potente emissor e receptor de ondas mentais ao mesmo tempo. A prece é um pensamento criado pela vontade. Assim, as ondas eletromagnéticas do pensamento, carregadas das ideoemoções do espírito, constituem o que denominamos de fluido magnético, que é o plasma fluídico vivo, de elevado poder de ação. Bom, Kardec ainda diz que para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, a gente precisa conceber mergulhados, né, desse fluido universal. E aí é um tema que vale a gente procurar um pouquinho mais para a gente não se alongar tanto sobre os fluidos. Mas então, por que a prece é necessária, né? Por que é a necessidade de prece para esses espíritos? Os espíritos sofredores, eles reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Quantas vezes nós estamos nos sentindo tristes ou sozinhos e mudamos quando alguém nos telefona,
ou enviam uma mensagem para saber de nós. Dá um alívio, não é mesmo? Então, a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra corações caridosos que se compadecem de suas dores. Por outro lado, ainda pela prece, estimula-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por sua vez ela secunda pela sua vontade. E como que a prece pode auxiliá-lo? No próximo slide, a gente vê isso, que a prece, ela tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. E nesse sentido, que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. E aí, nós temos também a prece, já finalizando o nosso estudo. Eu convido que vocês façam comigo. A prece diz assim: Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente, sobre os espíritos endurecidos. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsediando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espíritos que ainda te comprazes no mal, venham ouvir a prece que por ti fizemos e fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo mal. Por que então te conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitar? Olha os bons espíritos que te cercam, vê quão ditosos são, e se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Isso é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim, como tens vontade de fazê-lo, também pode ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar, dirige-lhe por um instante o teu pensamento, e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, amigo, em vez de fazer o mal. E verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que em um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que haja dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste
de felicidade por culpa tua. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado. Prenhe de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creais que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti. A de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora e a de seres ditosos como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistirem na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que quão grande poder tinha sobre os maus. E assim seja. Amigos, muito obrigado pela oportunidade que me concederam nesse estudo dessa tarde. E que através da nossa prece possa chegar a todos os nossos irmãos endurecidos e que seja uma reflexão para os nossos dias. Muito obrigado, graças a Deus, graças a Jesus. Nesse momento, ainda envolvidos nas vibrações que nos cercam, emanadas pelo nosso Mestre Jesus, acalentando e confortando os nossos corações, nós também rogamos, Jesus, o teu amparo a todos nós, independente de que circunstância nos encontramos, estejamos em hospitais, em orfanatos, asilos, manicômios, presídios, nos guetos, nas ruas abandonados, derrame o teu amor sobre nós, mas também envolvendo os nossos irmãos desencarnados, Senhor, aqueles endurecidos por tantas particularidades que só tu entendes. Ó Mestre, envolva com teu amor o nosso planeta. Toque em nossos corações, despertando em nós a fé, a esperança de dias melhores. Assim, Senhor, te pedimos. Pedindo também a permissão para encerrar o nosso estudo, o nosso encontro dessa tarde. Através do amparo e da direção dos guias espirituais da Casa de Miguel, a Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, agradecendo assim a tua presença entre nós e a presença de Deus Pai Todo-Poderoso por esse momento de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Teus olhos já não agem com razão, se a tristeza encontrou teu coração, se o teu peito já não abriga paz, se os teus sonhos já não sonham mais.
sabe já não lhe satisfaz. Está na hora de conhecer Jesus, conhecer Jesus. Se os teus olhos já não agem com razão, se a tristeza encontrou teu coração, se o teu peito já não abriga paz, se os teus sonhos já não sonham mais, se por onde passo o que vê não faz sentido, se outras vezes não sabe o que há contigo, e se o que sabe já não lhe satisfaz, está na hora de conhecer Jesus, conhecer Jesus. Se a solidão já faz parte de teus dias, se há muito tempo não sabe o que é alegria, se no momento sofre tribulações, está na hora de conhecer Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção, amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção, amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, dar amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Peixes no mar, aves a voar, eu quero
você. Shibum, shibum, xalalalala. Shibum, shibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Shibum, shibum, xalalalala. Shibum, shibum, xalalalala. Shibum, shibum. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim. Por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Shibum, shibum, xalalalala. Shibum, shibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Shibum, shibum, xalalalala. Shibum, shibum, xalalalala. Shibum, shibum. Xalalalala. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Oi, gente. Vamos fazer a nossa prece? Agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais da Casa de Miguel que nos ampara e que nos dá oportunidades de trabalho com Jesus. Agora, neste momento que iniciamos os nossos estudos, te pedimos que abra os nossos corações e a nossa mente, unindo-nos numa vibração de amor e compreensão dos seus ensinamentos. Faça-nos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, Senhor, estabelecendo as nossas energias, trazendo-nos a esperança e a alegria de viver. Graças te damos por tudo que nos faz viver e pelo grande amor por nós. Que assim seja. Olá, galerinha do GEAL! Hoje o tema do nosso encontro é a vida no mundo espiritual. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Como será a vida no mundo espiritual? No mundo espiritual, a vida por lá é igual a que temos por aqui. Tudo por lá é uma cópia perfeita de tudo que se vê por aqui. Como na Terra, no plano espiritual, existem casas, ruas, flores, prédios, parques, árvores, hospitais, biblioteca, onde os espíritos podem estudar, os espíritos trabalham, eles se reúnem com as suas famílias desencarnadas quando possível. E tudo isso foi criado no mundo espiritual pelo pensamento e vontade do espírito. Para o espírito, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem encarnado. E a alimentação? É semelhante da terra, porém fluídica, recebendo em porções adequadas até o espírito se adaptar à sua condição. As colônias espirituais são cidades que servem de moradia para o espírito, onde vai trabalhar e estudar para aproveitar bem a estadia no plano espiritual e programar reencarnações futuras. Esclarecemos, entretanto,
que o aspecto do ambiente e local vai variar segundo a condição moral do espírito. Nós podemos visitar e encontrar com os espíritos amigos e familiares à noite, quando nós vamos dormir. Então, antes da gente dormir, façamos uma prece e pedimos ao nosso anjo da guarda que nos leve e guie o nosso caminho até encontrar esses entes queridos para matarmos a saudade dessas pessoas que amamos tanto. E agora, minha gente, a gente vai continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a vida no mundo espiritual. Fiquem com Deus e até a próxima. Oi, galerinha do Geal! Chegou a hora da história. Hoje nós vamos acompanhar a leitura do livro Além das Nuvens. É uma psicografia da Daniele Carvalho, ilustrado pela Anne Amorim, ambas inspiradas pelo espírito Augusto César Neto. Existe um caminho, entrando pelas nuvens, onde nem os pássaros conseguem chegar, somente os espíritos. Os espíritos têm casas também, você sabia? Quando desencarnamos, alguém de nossa família espiritual ou da nossa família terrestre, que já desencarnou, vem nos buscar e nos leva para descansar um pouco em sua casa. Afinal, fazer essa viagem cansa um pouquinho e é preciso dormir. Nessa representação, nós vemos exatamente isso. Um amigo conduzindo alguém adormecido para o plano espiritual. Na cidade além das nuvens, tudo é muito bonito. Temos lagos e imensos jardins onde podemos correr, brincar de esconde-esconde e fazer as nossas preces. Temos os educandários, que são como escolas, onde tudo é muito lindo. E temos as professoras, que nos ensinam sobre como será a vida na cidade além das nuvens, e também sobre Jesus, nosso mestre. Vamos aprender que precisamos cuidar do nosso espírito, aprender a nos alimentar e a beber a água que, no mundo espiritual, é muito limpa, cristalina e sempre está fluidificada. A comida é fluídica. Comemos frutas e tomamos sopas até nos acostumarmos e não precisarmos mais delas. Nós permanecemos com algumas necessidades às quais estamos habituados na Terra. Às vezes sentimos fome, sede e até necessidade de remédios, que permanecem durante um período e que depois a gente consegue superar. Por isso ele diz no livro que em algum momento nós não vamos precisar mais desses alimentos. Lá, a professora Rosinha sempre nos leva ao parque para apreciarmos as criações de Deus, nosso Pai. Vemos as flores, que são muito mais bonitas e coloridas e parecem mais vivas. Aqui na cidade, além das nuvens, a gente tem bichinhos diferentes também e são todos muito bonzinhos. Quando temos aulas no parque, a professora nos ensina que devemos amar e respeitar todas as criaturas de Deus. Você pode vir até a nossa cidade.
Sabe como? Quando você dorme, quando o seu espírito sai do seu corpo. Nós que somos encarnados, permanecemos ligados ao nosso corpinho adormecido por meio de um cordão denominado fio de prata. E muitas vezes guardamos lembranças agradáveis de nossas viagens ao mundo espiritual em forma de sonhos felizes. Na próxima vez em que você dormir, venha nos visitar. Vai ser muito legal brincar com você e lhe mostrar tudo aqui. Para podermos visitar o mundo espiritual quando dormir, nós podemos pedir em prece ao nosso anjo da guarda que nos acompanhe para locais onde possamos rever nossos amigos queridos que já partiram e que possamos continuar aprendendo coisas boas, sempre de acordo com a vontade de Deus nosso Pai, como aqui na evangelização. O livro que a gente conheceu hoje é apenas um dos muitos relatos que existem a respeito da vida no mundo espiritual. No mundo espiritual, há diversas cidades ou colônias espirituais bem organizadas. Uma das mais famosas cidades espirituais é a que foi descrita pelo espírito André Luiz pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier, conhecida como Nosso Lar. Virou até filme. É bem capaz de você já ter assistido aí na sua casa. Com todos esses relatos da espiritualidade, nós aprendemos que no mundo espiritual há tudo que temos na Terra, só que bem mais elaborado. É como se a Terra fosse uma cópia do que existe lá. E lá eles têm meios de transporte, têm hospitais. Existem alimentos e remédios feitos da matéria do mundo espiritual para aqueles que necessitam. Existem locais de estudo, pesquisa e aprendizagem. Existem locais de trabalho, de convivência e de lazer. Assim, a partir da doutrina espírita aprendemos exatamente isso, que a vida continua, mesmo quando o corpo físico não se mantém mais vivo, em cidades e colônias que são nossos verdadeiros lares, porque todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência no corpo físico na Terra, nesse nosso planetinha azul. Agora que a gente acabou de conversar sobre essa história e entender um pouco mais a respeito do mundo espiritual, vamos ver se a gente aprendeu tudo a partir da próxima atividade. Olá, queridos! Vamos à nossa atividade? Serão umas perguntinhas simples, 4 perguntinhas, mas eu tenho certeza que vocês vão acertar todas, que vocês sabem a resposta. Vocês ouviram a história, a explicação, então vocês são espertos. Então vamos lá? Existem cidades no mundo espiritual? Tempo! Acertou quem disse sim. Existem cidades no mundo espiritual. Cidades com quase tudo que temos aqui no plano físico. Tem hospitais, escolas, casas e prédios, praças e jardins, bibliotecas, ruas. Nosso mundo físico é uma cópia do mundo espiritual.
tudo que a gente tem aqui, eles têm lá, muito mais bonito. Segunda pergunta: para onde vamos quando desencarnamos? Tchan, 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 tchan. Acertou quem disse que nós vamos para um hospital espiritual nos refazermos. Nós seremos bem cuidados pelos nossos irmãos espirituais, os enfermeiros, os médicos espirituais, recebemos passe, caldinhos fortificantes, preces, dormimos bastante para a gente se refazer bem lá. E quando nós já estamos melhor, em boas condições, a gente vai para a casa de alguém, continuarmos com estudos, com reflexões, com preces, com tudo, sempre junto de quem nos ama muito. E olha, nós sentimos esse amor em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra, até quando eles estão pertinho de nós. E aí a gente fica bem, porque lá na cidade espiritual tem tudo que tem aqui. Olha que pergunta interessante. Nós estudamos, trabalhamos no mundo espiritual? O que vocês acham? Tempo? Acertou quem disse que sim, nós estudamos, trabalhamos no mundo espiritual. Já imaginou se a gente desencarna e não tem nada para fazer? No começo, alguns podem até pensar assim, nossa, que legal, nada disso, a gente ia acabar ficando enjoado de não ter nada para fazer. Nós estudamos, trabalhamos, a gente se prepara para retornarmos ao mundo físico. Então, a gente se dedica muito aos estudos. Mas, olha, sabiam que a gente também tem quem nos ajude a estudar, a trabalhar, a fazer pequeninas coisas? Até as crianças podem ajudar, como vocês têm sempre alguma função. Chega alguma criança assim, que está mais chorosa, aqueles que já se harmonizaram com o ambiente espiritual, né, está com esses amigos, essas crianças, né, confortando-as. E o mundo espiritual tem tudo aquilo que temos aqui. Já falei isso, não é? Nós já estudamos, já aprendemos. Quarta e última pergunta. Tenho certeza que vocês também vão acertar essa. Quando dormimos, podemos visitar nossos amigos na espiritualidade? O que vocês acham? Tempo! Acertou quem disse que sim, que nós podemos visitar nossos amigos na espiritualidade. Podemos visitar os nossos parentes, pessoas a quem amamos e que temos saudades. Quem ficou aqui no plano físico também sente muitas saudades nossas. Quem está na espiritualidade, quem desencarnou, também sentem saudades de quem aqui ficou. Sabem por quê? Porque os laços afetivos, os laços de amor, de amizade, não se rompem com a desencarnação. Estamos em mundos diferentes, mas os laços de amor continuam, as saudades. E como já vimos anteriormente, estamos em contato através do sono físico dos que aqui ficaram. E reatamos esse amor. E um dia estaremos todos juntos no mundo espiritual. No livro O Nosso Lar, o último parágrafo do capítulo 18, quando uma avó fala assim para a neta que chegou ao mundo espiritual.
e estava ainda convalescente, né, recebendo o tratamento. Ela diz assim: os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o alimento sublime dos corações. Então, a vida no mundo espiritual. E lá, o alimento, que é o amor, auxilia muito na cura de quem chega e faz com que a gente sinta esse amor estando aqui no plano físico, porque o amor ele se irradia por todos os lugares, ele não fica restrito a uma pessoa, a um lugar somente. Então, que possamos amar e entender que a vida espiritual é a nossa vida verdadeira. Chegou agora o momento da nossa prece final. Vamos agradecer? Vamos então fechar os nossos olhinhos e agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, nossos amigos. Muito obrigada, Pai, pelo estudo que recebemos hoje, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre toda a sua lei, todo o seu amor e tudo que de bom o Senhor nos dá. Obrigada, Deus. Que tenhamos uma ótima semana, abençoada por Ti, Senhor. E que sejamos cada dia um pouquinho melhor do que o dia anterior. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Se houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento
tua paz.